Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 6 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas em que habitam. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é 5,5, dos camarões 5,8, dos caramujos 7, dos paramécios 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Então, eu fiz aqui uma simples tabela, onde o pH do caramujo é 7, do paramécio 9, do camarão 5,8 e das conchas 5,5. Essa escala eu fiz aqui de 7 para 8, de 8 para 9, de 7 para 6 e de 6 para 5. Números de pH menor do que 7 são soluções ácidas. E pH de 7 para cima, aumentando, eu tenho solução base. Então, se o pH do caramujo é 7, então significa que ele sobrevive em meio neutro. Não é ácido e não é base, é uma solução neutra. Então, já coloquei aqui o caramujo. Agora pede para completar a tabela. Como que eu encontrei esses dados? Eu reproduzi as tabelas anteriores dessa atividade para mostrar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão. Então, aqui eu fiz essa escala de 0 a 14, onde é o pH. De 0 a 7, eu tenho soluções ácidas. De 7 para 14, eu tenho soluções básicas. E numa tabela mais anterior ainda, vimos que quando se trata de concentração de H+, de 10 elevado a 0 até 10 elevado aqui a menos 6, nós temos soluções ácidas. De 10 a menos 8 a 10 a menos 14, eu tenho soluções básicas. E aqui diz pH menor que 1 vezes 10 a menos 7. Então, a menos 7, ele vai estar aqui, ó. Menos 7 é aqui. E menor, quando tem esse símbolo aqui, ó, você faz um tracinho nele assim, ó. Se ele parecer um 4, é menor. Aqui, se traçar e parecer um 7, significa que é maior. Então, onde que eu tenho a concentração de hidrogênio menor do que 10 elevado a menos 7? 10 a menos 7 está aqui no centro, e números menores do que ele está à minha direita. Quando se trata de números negativos, os maiores se tornam menores. Então, menor do que menos 7, eu tenho menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, até chegar no menos 14. Então, qual é o animal aquático que vai sobreviver em solução básica, ou seja, números menores aqui do que 10 a menos 7? Então, desse lado aqui, se ficar difícil de olhar de 10 a menos 8 a 10 a menos 14, é só olhar aqui o pH, que se encontra aqui de 7 até 14. O único que está nessa característica é o paramécio. De pH de 7 até chegar aqui no 9, eu tenho aqui o paramécio no 9. Então, o pH do paramécio está aqui, ó, mais ou menos a 10 a menos 9. 10 a menos 9 é menor do que 10 a menos 7. Então, eu já coloco o pH dele aqui. Próximo. pH aqui, no caso, a solução de hidrogênio, mais H+, maior do que 10 a menos 7. Então, 10 a menos 7 está aqui no centro. Eu não coloquei, mas ele fica aqui. E números maiores do que ele está à minha esquerda da tabela. 10 a menos 6 é maior do que 10 a menos 7. 10 a menos 5 é maior do que 10 a menos 7. E se ficar difícil olhar pela potência negativa, é só olhar aqui o pH. Então, o pH que se encontra aqui em soluções ácidas, com características ácidas, eu vou encontrar aqui o camarão
no 5,8 e a concha no 5,5. Então, eles estão mais ou menos aqui, ó, entre 5 e 6. Está entre 10 a menos 5 e 10 a menos 6. 10 a menos 5 e 10 a menos 6 são números maiores do que 10 a menos 7. Então, aqui encontra-se concha e camarão. Aqui no início eu tinha feito uma confusão, mas aí eu corrigi. Então, 10 a menos 7 é conchas e camarões. Agora vamos às perguntas. De acordo com a informação e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobrevirão nas soluções B e C, respectivamente. Então, eu vou analisar quem vive na solução B. Quem é que vive na solução B? Então, está aqui, B vai ser os paramécios, né? Na solução B, em o que o pH é 9. Então, aqui encontra aqui, ó, camarões, caramujo, concha, paramécio e paramécio. Então, já descarta essas três primeiras e vai estar entre D e AE. Na D, fala paramécio e caramujo. Não, caramujo, ele está na solução 7, né? pH 7. Então, descarta ele. A letra E vai ser a opção correta. Paramécio está na solução B. E aqui tem conchas e camarões. Aqui poderia colocar conchas e camarões, mas não colocou. Então, paramécio e concha vive na solução B e C. Atividade 2. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mol por litro de íons H+ dessa solução de ácido acético? Então, a equação química que representa isso é essa daqui. Eu tenho aqui o ácido acético, que entrando em equilíbrio vai ionizar, formando aqui íons H+, e íons negativos, que é os ânions acetato. Então, a fórmula para calcular a concentração de H+ é H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Então, 10 a menos é a fórmula, pH é 2. Então, eu coloco concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2. 10 a menos 2 é igual a 0,01 mol por litro. Aqui é só simplesmente eu colocar o número 1 e esse número 2 eu acrescento 2 zeros à minha esquerda. Então, a opção correta vai ser a letra B. Atividade 3. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico com pH igual a 1 diluíram-se nos 450 ml da água ingerida. O pH do suco gástrico diluído na solução resultante logo após a ingestão da água pelo jogador é. Ou seja, esse pH igual a 1 significa que ele está muito ácido, pois pH abaixo de 7 é ácido. Quanto menor o pH, mais ácido ele é. Depois que ingeriu os 450 ml, houve uma mistura de 450 com 50 ml. Então, vai dar um novo pH. Então, como misturou com água, que o pH da água ele é igual a 7, então esse pH que era 1 vai ter um pH acima de 1. Então, vamos lá. O primeiro passo é descobrir qual é a concentração em mols desse pH igual a 1. Então, jogo aqui na fórmula, pH é igual a menos log da concentração de H+. O pH é 1, então 1 é igual a menos log de H+. Então, jogo menos daqui para o lado esquerdo, fica menos 1 é igual a log de H+. O log fica positivo agora, que é o logaritmo. Então, aqui eu jogo o menos 1 e o log de H+, jogo tudo na base 10. Então, 10 elevado a menos 1, que é esse menos 1 aqui, acima do 10, e o log de H+, aqui como potência, acima também do 10. Então, 10 elevado a menos 1 vai ser a quantidade de
H+. Então, H+ é igual 10 elevado a menos 1, que 10 elevado a 1 é igual a 0,1. Ou seja, eu conto uma casa antes do 1 e coloco o 0. Então, vai ficar 0,1 mol por litro. A concentração do pH1 é igual a 0,1 mol por litro. Jogando na fórmula de concentração e volume, eu tenho concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial em mol por litro é 1. Então, está aqui, 0,1. O volume inicial é 50 ml, que é o 50 ml do suco gástrico, que é o volume inicial. É igual, concentração final nós não temos, e o volume final é a mistura aqui de 50 com 450, que dá 500 ml. Então, 0,1 vezes 50 é igual a 5. Concentração final é igual a 500. Então, concentração final é igual a 5 dividido por 500, que é igual a 0,01 mol por litro. Lembrando que esses valores, como os dois estão em ml, pode deixar em ml, mas se quiser transformar 50 ml para litro, pode, só que tem que transformar 500 ml também para litro. Eu tenho, então, a concentração final igual a 0,01 mol por litro. Então, agora é só jogar na fórmula de pH, que vai ser igual. pH é igual a menos log de H+, pH é igual a menos log. O H+ aqui que encontramos aqui foi 0,01. Então, H+, a quantidade de H+ é 0,01. Então, pH é igual a menos log 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Ou seja, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a 2. Menos log vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. Então, o novo pH é 2. A mistura toda de 450 ml com 50 ml do suco gástrico vai ter um pH de 2, enquanto antes o pH era 1. Então, significa que a água ela serve também para diminuir a acidez. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Atividade 4. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se: primeiro, água de reuso quer dizer que essa água a gente pode utilizar ela, mas tem algumas restrições, pois nem sempre as tornam potáveis. Ou seja, nem sempre essa água de reuso ela é própria para o consumo humano, para beber. Então, o que é a água de reuso? É a água residuária que está dentro de padrões estabelecidos para a sua reutilização. Geralmente essa água vem do banho, da cozinha, é água de infiltração, etc. Geralmente ela é tratada em estações de tratamento de esgoto. Então essa água nem sempre pode beber dessa água. Então aqui temos as opções em que recomenda-se o uso dessa água de reuso. O uso doméstico para preparo de alimentos, não, né, pessoal? Esse preparo de alimentos tem que ser com água potável, água tratada, e aqui não vai ser adequada. Uma coisa que a gente vai beber ou preparar alimentos para a gente comer, a gente não pode utilizar essa água. O uso em laboratórios para a produção de fármacos, ou seja, produção de medicamentos, também não. A gente não deve usar essa água que já foi utilizada para produzir medicamentos. O abastecimento de reservatórios e mananciais
Também não, porque essa água que abastece os reservatórios vai depois servir para a gente beber, vai se tornar água potável, e a água de reuso não pode para isso. Recomenda-se o uso individual para banho e higiene pessoal? Também não, está fora. Então, recomenda-se a água de reuso para o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. Então, essa aqui é uma opção correta, é a melhor opção de todas. Atividade 5. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, que vai ter o pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Ou seja, quando pega o suco extraído do repolho roxo, ele vai ter uma coloração vermelha quando a substância tem um pH de 1 até 3. E se pegar esse suco de repolho roxo e colocar numa mistura ou numa solução, e ela ficar rosa, significa que aquela solução, aquela mistura tem pH de 4 até 6. Se ficar roxo, vai ser 7, 8, 9. Azul vai ficar aqui entre 9 e 11. Verde, 11 a 13. Amarelo, de 13 a 14. Ou seja, de 7 até chegar aqui no 1, significa que a substância é ácida, ou aquela mistura tem natureza ácida. Se ficar acima de 7, entre 7 e 14, significa que a natureza vai ser básica, vai ser uma base. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Os materiais, amoníaco. Então, o amoníaco, ele ficou verde. Então, o verde, está aqui, a média dele é 12. Está aqui 12. E quando é 12, significa que ele está no meio básico. 10 está aqui, que foi o leite de magnésia. No 10 também é básico. Vinagre ficou com pH 2. Então, o 2 ficou com a cor vermelha. Ficou com a cor vermelha, então a natureza dele é ácida. E o leite de vaca colocou essa mistura de esse suco extraído do repolho roxo no leite da vaca e ele teve uma cor rosa. E a cor rosa, a média dele aqui é 5. E o pH 5 significa que ele tem características ácidas. Novamente, eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha que eu fiz, mostrando que o pH de 0 até 7 são para soluções ácidas e o pH de 7 até 14 é para soluções básicas. Se esse pH é a quantidade de íons H+, tem ele aqui através da regrinha que tem também nessa apostila. Eu peguei a tabela da apostila e coloquei aqui para vocês visualizarem melhor. De 10 elevado a 0 a 10 elevado a menos 7, que está aqui, ácida. De 10 a menos 7 a 10 a menos 14, vai ser básica. Então, de acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter. Então, a sequência correta de 1, 2, 3 e 4 vai ser básico, básico, ácido e ácido, que vai estar na alternativa E, básico, básico, ácido, ácido. Então, a alternativa E é a opção correta. Pessoal, finalizamos a correção da semana 4 e também finalizando aqui a correção do PET 6. Um abraço de longe a cada um de vocês, curta o vídeo se gostou e não esqueça de deixar os comentários do que achou desse PET.